Olá, irmãos e irmãs da paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que nos reunimos para ouvir, meditar, mergulhar em tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, tudo aquilo que o Senhor deseja nos mostrar, falar para nós neste momento. Que nós possamos mais uma vez mergulhar em tudo aquilo que Ele deseja nos entregar, em tudo aquilo que Ele deseja fazer, falar para nós, né? Dar totalmente para nós através de Sua Santa Palavra, que nós possamos estar completamente abertos para tudo aquilo que Ele deseja fazer em nós, para toda a transformação que Ele deseja fazer em nós a partir de Sua divina palavra, a partir de tudo aquilo que Ele vai nos entregar na liturgia diária deste terceiro domingo comum, iniciando mais uma semana com o Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina nossas mentes para que tenhamos todo o entendimento, toda a compreensão, para que tenhamos todo o conhecimento e sabedoria, todos os dons mentais que nos são necessários para compreender a tua santa palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, toca nossos ouvidos para que possamos estar completamente abertos para ouvir a tua voz e reconhecer a tua voz, sabendo que o Senhor deseja falar para os nossos corações, penetrando nas nossas almas e que nós possamos receber todas as tuas palavras, com abertura total a Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, e toca os nossos corações, toca nossos corações, nossas almas, inflama-nos, queima-nos, atinge-nos completamente, segundo a Tua santa vontade, alcança-nos da melhor forma possível, profundamente, para que haja uma transformação real, uma transformação perceptível, para que nós possamos realmente querer experimentar e vivenciar tudo aquilo que o Santo Evangelho, tudo aquilo que a Santa Palavra deseja nos mostrar. Vem, Espírito Santo de Deus, e alcance nossas almas para nos inflamar completamente, para que possamos ser totalmente guiados, levados, iluminados, atingidos, guiados pelo Teu santo poder, pela Tua santa palavra, pelas Tuas divinas escrituras, por todas as inspirações que vêm de Ti, e tão somente de Ti, para que haja transformação, renovação, conversão e santificação dentro de nós. Nós te pedimos, nós te entregamos, nós abrimos a tua ação. Vem, Espírito Santo de Deus, que esteja conosco. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura deste terceiro domingo do tempo comum. Nós estamos agora lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, a partir do versículo 23, e culminando, terminando lá no capítulo 9, em seguida, até o versículo 3. Meditemos juntos. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galiléia das nações. O povo, que andava na escuridão, viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os seus ombros, o orgulho dos fiscais, tudo tu o abateste, como na jornada de Madian. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial deste domingo é o Salmo 27, 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu tempo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor.
O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Hoje, meus irmãos, sendo domingo, nós temos a segunda leitura que está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, vai nos dizer o seguinte: Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitam divisões entre vós. Pelo contrário, sejam bem unidos e concordem no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isto porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou então, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou era o nome de Paulo que fostes batizados? De não privar a cruz de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória para não privar a cruz de Cristo na sua força própria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje então, meus irmãos, agora sim, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 4, a partir do versículo 12, nós temos: Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Sigam-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade em todo o povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, terceiro domingo do tempo comum, estamos avançando no caminho do tempo comum, especialmente nessa primeira parte do tempo comum, em que nós estamos saindo do ciclo natalino e indo agora à espera desse tempo tão precioso para a igreja que é a Quaresma. Nós estamos agora nos dirigindo para os 40 dias que transformam completamente nossos corações a partir do momento em que nós nos permitimos experimentar esse período quaresmal dentro de uma força maior, que é a purificação desértica, digamos assim. O deserto espiritual que nos leva para aquele momento maior, a Semana Santa. E a partir desse terceiro domingo do tempo comum, hoje especialmente, nós temos uma palavra muito específica que certamente carrega, ou talvez nós tenhamos duas expressões, melhor dizendo, que diretamente carregam essa liturgia. A partir da primeira leitura, nós temos então
a palavra centralidade. Quem é o centro de nossas vidas? Quem é o centro de nossas vidas? A segunda palavra que eu consigo ver, perceber diretamente aqui, nós podemos trazer para nós nessa meditação, é a palavra decisão, escolha, decisão. É o que nós vamos perceber principalmente na segunda leitura e naquilo que acontece no Evangelho de hoje. Mas, iniciando pela primeira palavra, o Senhor ele se revela. Isso é fato. E aqueles que não aceitam a revelação do Senhor, aqueles que se fecham para a revelação do Senhor, essas almas, essas pessoas, elas estão se fechando para uma centralidade. Elas estão dizendo, não, o Senhor não vai ser o centro da minha vida. E meus irmãos e irmãs, eu não estou falando aqui de pagãos ou qualquer outra denominação religiosa que seja, eu estou falando aqui dos nossos próprios corações, que por tantas e tantas vezes, em tantos e tantos momentos de nossas vidas, acabam rejeitando o Senhor de alguma forma. É por isso que nós precisamos confessar. Nos confessando, nós revelamos para o sacerdote, nós revelamos para Deus, por meio do sacerdote, que nós somos pecadores, e sendo pecadores, nós precisamos urgentemente de perdão e de conversão mais uma vez para estarmos em estado de graça. E isso se revela nós precisamos urgentemente de conversão, e isso se revela mais uma vez na decisão que nós tomamos. E aí, de novo, nós temos as duas palavras aqui, uma ligada à outra, né? Centralidade, o centro, que nos leva para uma tomada de decisão. Mas uma depende da outra. Para que Deus seja o centro de nossas vidas, nós precisamos tomar uma decisão. A decisão de renunciar a nós mesmos, a decisão de estar abertos para aquilo que Ele deseja nos entregar, a decisão de se permitir viver algo diferente, se permitir ser iluminado por aquilo que vem do alto, pelas forças, pela força do Espírito Santo que vem do alto, vem do céu. Quando o profeta Isaías ele começa, especialmente a liturgia ela é muito perfeita quando ela faz isso, versículo 23 do capítulo 8. No passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon, porque eram pagãos, e a terra de Neftali, porque eram idólatras. Mas recentemente, cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão e da Galiléia das nações. Lembrando que o mar da Galiléia passava por ali, né? Recentemente, ele cobriu de glória. No passado, no Antigo Testamento, humilhou a terra de Zabulon, derrubando aqueles lugares, mostrando seu poder diante de deuses, diante de idolatrias, melhor dizendo, blasfêmios. Mas recentemente cobriu de glória o mar, do além Jordão e da Galiléia das nações. Por que cobriu de glória? Percebam que a expressão cobrir de glória, ela pode significar várias intenções, mas além do fato de que Deus ele literalmente pode pegar o seu manto sagrado e cobrir essas terras com a sua glória, eu acho muito interessante pensar que ele cobre de glória a partir do momento em que ele envia o seu filho, que é Deus também. E a cada passo de Jesus, Jesus vai fazendo manter ali, vai fazendo repousar naquelas terras a sua própria glória, a partir do testemunho, a partir dos milagres, prodígios e sinais, revelando-se Deus no lugar de qualquer outro Deus que eles adoravam, idolatravam. E aí o versículo 1 do capítulo 9 vai dizer, né? O povo que andava nas trevas no passado viu uma grande luz. Lembrando, é uma profecia de Isaías. Isaías está prevendo o que Deus revelou para ele. O povo que no passado andava nas trevas viu uma grande luz.
Os que habitavam nas sombras da morte, a luz resplandeceu, ou seja, a luz da vida, o Espírito Santo, ele surgiu, a vida voltou. Senhor, tu fizeste crescer a alegria, versículo 2. Tu aumentaste a felicidade do teu povo. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita. Versículo 3. Pois o jugo que oprimia o povo, todo o peso, toda a carga, todas as dores, todos os pecados, todas as tribulações, todas as dificuldades que antes estavam nos ombros de pecadores apenas, Jesus toma tudo sobre si no momento em que ele começa a carregar a cruz no nosso lugar. Jesus toma tudo para si no momento em que ele aceita fazer o seu santo sacrifício em nosso lugar. E aí você começa a entender por que, que a primeira leitura se conecta diretamente com o Salmo, quando terminada a primeira leitura nós vamos ouvir: o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Está falando de Jesus. O Senhor é a minha luz e salvação. A luz que se revelou, a grande luz que se revelou, a presença do Senhor que emana glória. E o próprio Senhor que carrega sobre ele o nosso jugo, o nosso peso, os nossos cansaços, as nossas tribulações. Ele nos livra disso e nos salva, carregando a cruz, morrendo na cruz e ressuscitando, mostrando que ele nos protege. O Senhor é a proteção da minha vida. E aqui, meus irmãos e irmãs, Davi ele revela algo que particularmente eu gosto muito. Eu amo esse salmo, eu amo esse versículo principalmente, quando vai dizer: o Senhor, ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear sua suavidade e contemplá-lo no seu templo. Quem me dera poder me jogar de joelhos diante do sacrário e passar o dia todo ali na frente, passar o dia todo contemplando o Senhor. Quem me dera. Porque o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Mas nós, infelizmente, nós seres humanos, nós somos esses que dão muita desculpa para o Senhor, que não tomamos uma decisão real, verdadeira e que não desejamos nos entregar inteiramente para Ele. E aí, o que acontece? Nós damos desculpas para ir para a igreja, nós demoramos para estar lá, nós demoramos para responder ao Senhor quando Ele nos chama. Demoramos. Quantos são aqueles que têm a coragem de dizer e repetir exatamente as palavras do Salmo, exatamente aquilo que Davi fez? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: Senhor, por favor, é só isso que eu desejo, que eu possa habitar no teu santuário por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Não quero mais nada, Senhor. Eu quero apenas saborear a tua suavidade. Eu quero apenas te contemplar no templo. É só isso que eu desejo, Senhor. Estar contigo. Quantos de nós realmente paramos para fazer esse tipo de pedido? É contigo que eu quero estar. É contigo que eu quero estar. E aí nós vamos então, a partir do momento em que nós compreendemos que essa decisão de querer estar com o Senhor é justamente aquilo que determina quem é a centralidade de nossas vidas, nós então compreendemos a segunda leitura. A segunda leitura de hoje é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, especialmente no primeiro capítulo, a partir do versículo 10, quando São Paulo vai enviar aquela carta, vai enviar esse capítulo especial para a comunidade de Corinto, dizendo: vocês precisam lembrar que eu não sou Deus. Em resumo, a carta está dizendo justamente isso. Gente, parem. Meus irmãos, parem. Meus irmãos, está havendo contenda entre vocês porque vocês estão se dividindo sem a menor necessidade. Uns que dizem eu sou de Paulo, outros que dizem eu sou de Apolo, outros que dizem eu sou de Cefas, e alguns que dizem eu sou de Cristo. Não. Não. Versículo 13, será que Cristo está dividido? Acaso Paulo foi crucificado por amor a vocês? Não. É pelo nome de Paulo que vocês foram batizados? Óbvio que não. Quem morreu na cruz foi Cristo. É para Cristo que vocês precisam olhar. Lembra da questão da decisão? Você precisa tomar
decisão de escolher Jesus. Você precisa tomar a decisão de estar com Deus. Você precisa tomar a decisão de querer habitar no santuário do Senhor, de querer contemplá-lo, de querer adorá-lo. E tomando a decisão, você precisa entender que essa decisão é uma abertura que você faz, que nós fazemos para deixar que Deus seja o centro de nossas vidas, para deixar que Jesus seja o centro de nossas vidas. E se nós não conseguimos compreender isso, nós vamos olhar para qualquer pessoa ao nosso redor, vamos nos admirar com os atos dela e vamos nos perder, desviando do caminho. Paulo está exortando os irmãos da comunidade de Corinto, justamente porque se eles urgentemente não se voltassem para Cristo, eles não conseguiriam continuar vivendo plenamente bem. Se eles não se voltassem urgentemente para Cristo, eles continuariam vendo essas contendas, continuariam se dividindo, continuariam nessas afirmações equivocadas. Eu não falo pelo meu próprio nome. Eu falo em nome de Jesus. Eu não sirvo a mim mesmo, eu sirvo Jesus. Eu não prego aquilo que eu vivo por mim mesmo. Eu prego aquilo que Jesus fez em mim. Eu prego aquilo que Jesus fez por mim. Foi ele que se sacrificou por mim. Foi ele que morreu naquela cruz por mim. Foi ele, o mais perfeito de todos os homens, que sem pecado morreu por mim. E de novo, na escolha que nós precisamos tomar, na decisão que nós precisamos tomar, o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para mais uma vez tomar uma decisão em definitivo. Aquele mesmo profeta que no passado havia dito que uma grande luz iria surgir, que o povo que andava nas trevas iria ver uma grande luz, o povo que andava nas trevas iria se alegrar, se felicitar diante da luz que haveria de brilhar. Esse povo finalmente viu aquela luz surgindo. A partir do momento em que um homem começou a pregar. Versículo 17 do Evangelho de São Mateus, no capítulo 4. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A gente já pensou, eu tenho certeza que você já ouviu esse evangelho em algum momento e você já deve ter entendido o que o evangelho quer dizer com isso. Porque o reino dos céus está próximo. Mas eu repito aqui, mesmo que você já tenha escutado, eu repito aqui, Jesus está próximo. O reino dos céus, revelado em Cristo, ele está próximo, ele já está presente, ele já está aqui e ele está se expandindo, ele está próximo. Ei, sabe aquele reino que Deus iria revelar através do seu Messias? Pois é, ele já está próximo. Próximo, perto. Ele está bem aqui. Jesus ele não dizia diretamente eu sou o Messias, né? Mas ele dizia em diversos casos com situações assim, com momentos assim, com expressões assim. O reino dos céus está próximo. Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, sigam-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eu vou mais além aqui, meus irmãos e irmãs. Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de almas. Eles imediatamente deixaram as redes e começaram a segui-lo. Eles imediatamente deixaram as redes e começaram a segui-lo. Uma decisão imediata. Imediata. E lógico, é muito estranho, muito difícil simplesmente você escutar de alguém que você não conhece. Ei, você aí, me segue. Me segue. E é interessante que em outros evangelhos, essa passagem acontece justamente depois da multiplicação, depois daquele milagre dos peixes, né, que eles fazem a pescaria de inúmeros peixes. E eles precisavam de todos aqueles peixes para vender. Depois do milagre dos peixes, Jesus caminhando pela beira do mar da Galileia, ele olha para Simão e para André e fala, sigam-me. Eu farei de vocês pescadores de homens. Farei de vocês pescadores de alma.
André nem pensa duas vezes, André foi o primeiro a seguir Jesus. O André foi aquele apóstolo que, com São João Batista, já estava crendo no Messias. Simão tomou a decisão naquele momento, depois de uma situação completamente extraordinária. Meus irmãos e irmãs, você já sabe qual é o poder de Deus. Você sabe que Jesus tem poder para fazer o possível e o impossível. Então, por que você continua? Porque nós continuamos caminhando sem tomar uma decisão definitiva, como se nós pudéssemos hoje escolher Jesus, daqui a uma hora querer pecar, amanhã pedir perdão, amanhã à noite já estar pecando de novo. Que decisão é essa que nós estamos tomando? E se nós vivemos assim, e a verdade é que a cada pecado que cometemos é porque Jesus deixou de estar no centro de nossas vidas, a cada decisão que tomamos, se Jesus não é a decisão central em nossas vidas, é porque não estamos querendo realmente segui-lo. É porque não estamos fazendo o que o versículo 20 do Salmo, do Evangelho, está nos dizendo. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Jesus não está chamando aqui pessoas que não faziam nada, ele está chamando pessoas que eram trabalhadoras, se esforçavam todo santo dia nos seus trabalhos humanos, profissionais, nos seus ofícios. E ele chamou para fazer algo maior do que os seus ofícios. Ele chamou cada um para fazer coisas absolutamente sobrenaturais. Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de almas, de homens. E logo em seguida, a palavra ainda vai dizer que, caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Também não estavam parados, e, inclusive com o próprio pai. Jesus os chamou e eles imediatamente, versículo 22, imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Eles também viram a multiplicação dos peixes. Eles sabiam que aquele homem, eles sabiam que Jesus era o Messias. Eles confirmaram isso. É a Jesus que deve me seguir. É Ele que precisa ser o centro de nossas vidas. Não é Paulo, não é André, não é Tiago, não é João, não é Pedro, não é nenhum dos apóstolos. É Jesus que precisa ser o centro de nossas vidas. É Jesus que nós precisamos pregar nos corações dos outros irmãos e irmãs. É o nosso Senhor que precisa estar no centro dos nossos corações. É através dele que nós podemos, enfim, alcançar mais almas e pescar mais almas para o Senhor. Que nós possamos ser completamente levados por essa decisão e que a partir daí nós possamos querer realmente levar o Evangelho a todos os corações, levar Jesus a todos os corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe, nos guarde e faça-nos verdadeiramente santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus seja derramada sobre vossos corações e que vocês possam permanecer perseverantes. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs. Tomem a decisão e que Cristo seja o centro de vossas vidas.